Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nesse 5º Congresso Internacional de Riscos. Eu sou Antenora Siqueira, da Universidade Federal Fluminense, do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. O trabalho que vou apresentar se chama Contributos de uma Produção Científica sobre Conflitos e Catástrofes. O objetivo deste trabalho é apresentar um mapeamento de conflitos sociais identificados em processos de catástrofes no norte do estado do Rio de Janeiro. A área de estudo, então, é formada por 9 municípios, polarizada pelo município de Campos dos Goytacazes, com uma população, a região, desses 9 municípios tem uma população de aproximadamente 895 mil habitantes, com uma economia baseada na extração do petróleo offshore, agroindústria de açúcar e álcool, hoje em menor escala, agropecuária, além de atividades industriais e portuárias. Nós percorremos, para fazer essa pesquisa, uma discussão teórica sobre conflitos ambientais, conflitos sociais, uma pesquisa quali-quantitativa, uma pesquisa hemerográfica em mídia impressa e digital para complementar os dados e pesquisa na base de dados do ODAN. É importante destacar que estamos num contexto brasileiro em que as cidades constituíram-se espaços de diversos tipos de contrastes, com forte presença de precariedades e desigualdades, fazendo com que desastres ou catástrofes, tratados aqui como sinônimos, não sejam apenas eventos físicos pontuais, mas processos sociais, espaciais, políticos e econômicos que se agudizam com a incidência de fenômenos naturais, diversos como chuvas, estiagens, secas, enfim. Nesse gráfico podemos ver que os desastres de maior incidência no Brasil foram as estiagens e secas, seguidos pelas enxurradas e inundações, dentre os outros que aconteceram. As imagens, então, apresentadas agora ilustram eventos a partir de 2008, como em Santa Catarina, nesse primeiro caso, logo depois em 2010, em Angra dos Reis, e no Morro do Bumba, em Niterói, também em 2010, e em 2011, em vários municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro, classificado pela ONU, à época, como uma das 10 piores catástrofes do mundo. E depois desse período, nós tivemos vários rompimentos de barragens, especialmente em Minas Gerais, Brumadinho e Mariana, que desde o evento passado já foram, tivemos vários trabalhos apresentados aqui nesse evento. É possível destacar também que no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região trabalhada nesse estudo, que é Norte Fluminense, vem apresentando uma média de 1 a 2 eventos por ano, que é nessa cor destacada em vermelho. E o período em que ocorrem esses desastres, normalmente vai de novembro, principalmente, a ênfase é de novembro a abril. A frequência e a magnitude desses impactos fez com que pesquisadores brasileiros, principalmente das áreas sociais e humanas, ampliassem a sua produção, contribuindo com as perspectivas que colocam em evidência as dimensões sociais, históricas, culturais, econômicas e políticas dos desastres. No entanto, a realização dessas pesquisas enfrenta a dura realidade da irregularidade das bases de dados em sua historicidade, nas dimensões tanto quantitativas quanto qualitativas. É possível ilustrar com esse material do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do S2ID, que é da Defesa Civil Nacional, que apresenta sua série histórica numa estatística que vai de 2003 a 2016. Isso quer dizer que terminou no governo da presidente anterior, da presidente Dilma. E neste governo atual, nada mais foi informado no site do S2ID. Isso não ocorre só com os dados da Defesa Civil, mas com vários outros dados de outras políticas públicas brasileiras. Nesse sentido, então, eu destaco a relevância e a participação e contribuição das universidades e institutos de pesquisa. E qual foi o trabalho, qual era então a contribuição, os contributos da produção científica em catástrofes e conflitos?
a identificação das lacunas na produção de saberes e conhecimentos sobre a temática, a mobilização de recursos para a abertura de chamadas públicas para financiamento de pesquisas, a estruturação de laboratórios, núcleos de pesquisa, observatórios e redes de pesquisadores, o desenvolvimento das pesquisas propriamente ditas, a publicação, comunicação e socialização dos resultados das pesquisas, com linguagens apropriadas para os diferentes públicos. O exemplo disso é o trabalho do NEPED, Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Também do Observatório de Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, dentre outros trabalhos fantásticos que existem no país. E também, mais destacado aqui porque se relaciona à nossa pesquisa, o exemplo do ODAM, que é o Observatório dos Desastres Ambientais, do Núcleo de Estudos Socioambientais da UF Campus, do qual eu faço parte. Ele foi criado no âmbito de uma pesquisa sobre inundações nessa região, foco do estudo onde eu estou apresentando, principalmente por ser um espaço muito rico, de troca, uma base de pesquisa, é um espaço de mediação para o desenvolvimento de atividades de estudos e pesquisas, uma plataforma de interação entre conhecimentos e saberes. No último congresso, aqui em Coimbra, eu pude apresentar mais detalhadamente o observatório no trabalho deste grupo. Os conflitos identificados, então, aqui nós vamos apresentar somente alguns deles. O desastre identificado foi no bairro de Ururaí, em Campos dos Goitacazes, que foi todo inundado e 8.000 famílias foram afetadas. O objeto do conflito foi o controle das estruturas hidráulicas, comportas dos canais e lagoas ligados ao rio Ururaí e diques em propriedades rurais. Que sujeitos, então, estavam envolvidos nesse conflito? Os moradores afetados, pescadores, ambientalistas, proprietários rurais, empresários e o governo municipal. O grupo de conflito que foi identificado no mesmo desastre, o objeto foi desabastecimento de água potável, segurança das moradias na ausência dos afetados, gestão de abrigos, e os sujeitos envolvidos foram os moradores afetados, pescadores, proprietários rurais, empresários, representantes do governo municipal e estadual, precisando também da interferência do Ministério Público. E o outro grupo de conflitos que nós identificamos, eles dizem respeito àqueles que vêm depois da crise dos desastres. Uma vez que nós sabemos, e aí vários autores já tratam disso, principalmente a professora Norma Valenço, de que os desastres continuam, as catástrofes continuam, elas não acabam quando os holofotes da mídia se desligam. Então, principalmente, ele diz respeito à questão da moradia, com as remoções involuntárias, com as questões relacionadas aos conjuntos habitacionais, quer dizer, continuam no mesmo campo da moradia, e os sujeitos são moradores afetados, representantes do governo municipal. Como conclusões, então, nós vimos que os conflitos existentes em momentos pretéritos à ocorrência de fenômenos físicos potencializam os desastres, marcados pelas relações sociais historicamente consolidadas, que são os conflitos fundiários, os socioespaciais, os ambientais e os sociais. Também outro grupo de conflitos que são inerentes ao período de crise, que se instalam a partir da ocorrência do fenômeno físico que potencializa o desastre. Um outro grupo de conflitos são os que ocorrem a partir das respostas ofertadas pelos entes públicos ou privados, que não correspondem aos anseios dos sujeitos atingidos pelos desastres. Foi possível evidenciar também que a expressão dos antagonismos não necessariamente alcançam a mídia. Muitos são quase silenciosos. Os que conseguem é porque foram visibilizados nas manifestações de caráter contestatório em espaços públicos como praças, rodovias, em frente à Prefeitura e Câmara de Vereadores. Em alguns casos, a judicialização foi o recurso utilizado para o atendimento às reivindicações dos moradores afetados. As pesquisas, então, são fundamentais, pois são utilizadas para fundamentar as petições elaboradas pelos moradores em seus processos jurídicos. Agradeço a vocês a atenção, uma boa continuidade no evento. Muito obrigada.